passado, Sartori, né? deixa eu te fazer uma provocação. Provoque, homem. Então me diga o seguinte, vamos lá, um pastor evangélico, que na crença a qual ele tem, pregou a vida inteira porque, com muito amor, foi muito dedicado à sua fé, à sua religiosidade, à sua conduta, à sua moral, e chegou um momento que ele vai desencarnar. Só que, dentro da concepção evangélica, reencarnação não existe, ok? E que a vida, ela é uma só e vai descansar no reino celestial, enfim, vai ficar dormindo até o julgamento final. E aí, como fica quando ele acorda e vê que estava enganado a vida inteira? Como fica a fé de uma pessoa como essa, de um espírito como esse? Depende muito do grau de evolução, do grau de consciência do ser. Se o ser, ainda que tenha um determinado tipo de crença e se depare com uma nova realidade, ele vai encarar aquela nova realidade. Ele vai fortalecer a sua fé. Mas eu ainda vou provocar mais. Depende do grau. Agora, Sabe se de por quê? repente ele não está preparado para isso, ele pode perder totalmente a fé. Ele perde Pode até totalmente se a fé. revoltar, não é? Se revolta, se torna de repente um Você obsessor. sabe, eu estou Vai perguntando isso, atazanar a Sartori. vida de outros religiosos. Verdade. Ou então ele não vai estar preparado, o próprio espírito vai falar, não, fica aí dormindo mais um pouco, daqui a pouco eu venho para te acordar. Baiano Zé da Estrada falou isso. Falou, Você sabe quantos que- são aqueles homens de fé que não estão preparados para uma nova realidade espiritual? Você sabe que eu fiz essa pergunta para você porque eu já fiz isso para um espírito. Há muitos anos estávamos nós num desenvolvimento que ainda era lá na segunda casa do templo, né? Segundo imóvel que o templo teve, que era na rua General Flores. E aí, numa reunião de estudo, de desenvolvimento mediúnico, manifestou-se um irmão espiritual. E esse irmão espiritual era um pastor evangélico. Olha que interessante essa história. E aí, o nosso amigo Eli Ferreira, era ele que fazia o desenvolvimento e esse pastor se manifestou. E aí ele foi interrogar o que ele estava fazendo ali. Olha que interessante. Ele disse que estava presente dentro da reunião para aprender o processo de incorporação, o processo de esclarecimento ao grupo sobre reencarnação, sobre comunicação com os mortos. Ele estava ali como um aluno e observando tudo para poder passar ao seu rebanho. Olha que interessante. Aí o Eli falou assim, mas como? Você tem rebanho? Ele falou, sim, eu continuo sendo pastor. Eu sou um pastor. E eu tenho meu rebanho na cidade, né? Que a gente costuma dar o nome de... como é que é? Nosso lá é... Uma colônia. Colônia, Uma colônia isso. espiritual. Uma colônia. Dentro da colônia dele, olha a explicação. Dentro da colônia dele, por afinidade, todos são evangélicos. Naturalmente. E ele estava, como pastor, preparando aquelas almas para que tivesse compreensão do propósito encarnatório, da incorporação, de toda essa comunicação com os dois mundos, entre os mundos. Afinal, é o compromisso dele. Eu achei Guiar sensacional, porque se não houvesse esses grupos afins, aconteceria realmente uma revolta por um espírito viver a vida inteira encarnado falando de uma coisa que depois ele ia ver que estava errado. Não, ele estava certo porque ele estava falando com aquele grupo que tem esse entendimento. Mas a partir do desencarne, as mesmas pessoas que pensam iguais, elas se reúnem em comunidades, Sim. em cidades, em colônias, e ali aos poucos vai se expandindo a compreensão sobre a continuidade da vida e a reencarnação. Sim. Isso eu achei assim de uma grandiosidade que só vem realmente do Cristo Jesus, de Deus, para que não houvesse esse choque na hora do desencarne com esses grupos. Afinal, o bom pastor, ele é um bom pastor encarnado e desencarnado. O compromisso de guiar almas, de guiar seres, ele é enquanto encarnado e também ele vai guiar almas ou guiar seres desencarnado também. Ele vai continuar sendo um bom pastor, porque esse é o compromisso de existência dele. Então, ele tem ainda que desencarnado
né, o pastor, o padre, o sacerdote, que seja desencarnado, ele continua nessa aglutinação de pessoas e ele se prepara para poder guiar as almas, guiar os seres também.